as primeiras dificuldades depois que elas entram, né, na porta estreita, para nós é quando a gente aceita Jesus, né? E alguns pregadores ou alguns fantasiosos, depois que aceitar Jesus, a sua vida vai mudar. E vai mesmo. Muda, realmente. Muda. Mas não, às vezes, no sentido que fala que vai ser tudo um passo de mágica, né, Lê? Na verdade, as pessoas, muitas vezes, Magna, as pessoas procuram Jesus pelo motivo errado, né? Pela motivação. E tem, infelizmente, tem igrejas que fazem apelo a isso, né? Venha porque Deus vai resolver o seu casamento. Venha porque sua vida financeira vai mudar. Venha para Jesus porque vai se abrir uma porta de emprego. E eu, sinceramente, eu não gosto desse apelo. Eu acho que a gente tem que pregar a salvação em Jesus, chamar o pecador realmente ao arrependimento, à mudança de vida, de caráter, e não fazer de Jesus barganha, né? Temos que realmente levar o evangelho genuíno do Senhor, mostrando que, na verdade, nós que precisamos ir para Ele para salvação, não por nossos motivos pessoais. As outras coisas, sempre Deus acrescenta. Se o casamento tiver com problema, Deus vai fazer algo, com certeza. Mas por isso que muitas pessoas, Magnas, entram nas igrejas buscando, entre aspas, Jesus, e, na verdade, não estão, né, no foco de buscar Jesus, estão no foco de buscar um milagre, uma cura, uma libertação, algo assim. E Deus, ele é conhecedor, e às vezes não acontece. E aí a pessoa se frustra e acha que não, ali foi mentira. Mas não é assim, né? Na verdade, Deus é que faz. Deus, ele é soberano, ele sonda e conhece os nossos corações, e ele sabe o que as pessoas realmente estão na intenção do coração da pessoa, né? Amém, isso mesmo. E a gente vai ver isso aqui no capítulo 4, as dificuldades, né? E você quer iniciar aí? Logo no início aqui, que elas batem um papo, a Cristiana e a Misericórdia. Comece, e aí eu vou dando prosseguimento. Logo no início aqui, a Misericórdia, ela começa a conversar com a Cristiana, porque ela conseguiu entrar, né, no salão, lá sei lá se era um palácio, né? E aí ela fala assim a Cristiana fala para ela, né? Ah, Senhor, como estou feliz por ter chegado aqui. E a Misericórdia responde, a senhora deve estar muito feliz, pois eu sou mas eu sou a que mais motivos tenho para dar pulos de alegria, né? Porque ela não foi convidada na cabeça dela, a Misericórdia, né? Ela ficou lá fora e ela bateu tanto com desespero, né? E aí Jesus abriu para ela a porta e ela entrou. E aí ela falou assim, a Cristiana, cheguei a pensar ali diante da porta, depois de bater, sem que ninguém entendesse, que todo o nosso esforço havia sido em vão. Muitas pessoas desistem por isso, né? Você estava falando no início. Que elas vão na igreja com o coração querendo receber alguma coisa, aí não recebe, tá vendo? Vim para essa igreja, aceitei Jesus, fiquei aqui, não aconteceu nada. Aí volta a velha... aconteceu nada. Volta a velha pessoa, né? Volta ao passado, né? Volta ao passado. Aí a Misericórdia responde, meus piores temores vieram quando eu vi que a senhora tinha sido aceita e eu ficado para trás. Pensei então que se havia cumprido o que está escrito. 2 estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixada a outra. Que eu creio que aí seria o arrebatamento, ela está falando, né? Na verdade, ela está falando do arrebatamento, mas ela ficou com medo, né? Por conhecer a palavra, ela ficou com medo de ela ficar e a outra ir. Mas isso não quer dizer que... o conhecimento não é tudo na vida, tem que ter a prática, né? Verdade. E a fé. Mas pode falar. A palavra é prática, né, Magna? A palavra tem que ser vivida, não só pregada,
mas na verdade é a vida com Cristo, o dia a dia de mudança, de transformação, é que faz, tem todo o mover de Deus, né, na nossa vida. Verdade. Eu contemplo cada dia, eu contemplo as maravilhas do Senhor para conosco, para com as nossas vidas, as misericórdias dele, que são a causa de não sermos consumidos. Vejo o cuidado do Pai para com aqueles que realmente têm o desejo de estar na presença do Senhor. Deus, ele Me dá um pouquinho, Alessandra. Tá vendo? foi, Você tava me vendo, Lê? cortou um pouquinho. Deu uma caída aí. Não sei se foi o meu ou se foi o seu. Não sei. Deixa eu ver. Tá cortando? Meu, a internet Tá, tá. tá picado. E é? Tá Meu picado. Deus. O meu tô vendo bem. Tô vendo você e eu bem. Você tá me vendo normal? Tô. Uai, gente. Coisa estranha. Mas enfim. Voltou, né? É. Pra mim eu tô vendo bem. Ou essa Rosa, você tá ouvindo bem? Aqui tá aí online? Tá nos vendo Acho, bem? acho que ela já saiu. Saiu? Bom, mas vamos voltar aqui. Você tá me vendo, né? Tô. Então, aí lá na página 28, a Cristiana, ela realmente fala com... A Cristiana, não, a Misericórdia, ela fala com Deus. Como é que eu poderia fazer uma coisa dessa? A senhora viu que a porta estava fechada para mim e que por perto se ouvia um cão dos mais cruéis. Quem é que numa situação dessa, semelhante à minha, não bateria a porta com toda a força? Mas é o que o Senhor disse, o meu Senhor, sobre a minha rudeza, não ficou irritado comigo. Então, assim, ela falou com Deus mesmo, ela brandou com Deus, né? É tipo você fala, Senhor, tem misericórdia de mim, né? É como se É. tivesse, me ajuda, né? Me socorre, faz alguma coisa. E Deus não vai ficar irritado por isso, né? É porque Ele é pai. Às vezes seu filho não fala assim com você. E aí a misericórdia, nesse momento, ela foi no mais íntimo do coração de Deus. Pelo menos foi o que eu entendi, né? E aí a Cristiana falou assim, quando ele ouviu o barulho das batidas, abriu com um sorriso puro e maravilhoso. Aí ele falou assim, agora ela tá me ouvindo, ela tá me vendo, né? Agora realmente eu vou fazer minha vontade na vida dela. Aí ele abre o coração. Ele quer mesmo, ele quer essa dependência que a misericórdia teve. É. Total. Agora foi. Em nome de Jesus tem que funcionar esse negócio. Vamos É desistir, sim. não. Vamos Não, não. Então, assim, a misericórdia fala, aí o porteiro aceita, né? Com grande alegria, e a Cristiana viu isso, né? E aí é legal, às vezes a gente vai ver Deus manifestando na vida de outro irmão, e aí é importante a gente ficar feliz por isso, né? Verdade. Quando a gente vê outra pessoa se transformando, né? E os invejosos não, os recalcados, os dor de cotovelo, vão ficar como aquelas lá do início, né? Achando que a gente é louca. Mas É. as pessoas que realmente estão no reino, né? Elas vão ver diferença na vida da pessoa.
Aí, no final, aí a Misericórdia fala assim, mas eu não entendo por que que ele deixa aqueles cachorros, aquele cão bravo, né, lá fora. Tremendo isso aí, né? Essa parte. Não é essa parte? E aí a Cristiane é verdade. Aí a Misericórdia fala assim, quando ele voltar, eu vou perguntar a ele por que que ele permite aquele cão lá fora que fica amedrontando a gente, né? Só que Até as crianças falam, né? Até as crianças é falam da questão do cão, né? isso Todo mundo mesmo, fica fala, apavorado com pergunta o cão. mesmo. E a gente tem que Todo mundo fica perguntar apavorado com o cão, né? com o cão. O cão que E, estava lá, né? e aí ele No dá uma leito. saída, o porteiro, na verdade, ele vai ter com os peregrinos novamente. Quer dizer, ele já acolheu aquelas ovelhas, mas ele ainda tem mais pessoas para acolher, né? Mas É, ela falou assim, quando ele voltar, eu vou perguntar para ele. Aí quando ele volta, né, da onde ele foi, a misericórdia, ela se prostra e fala, meu Senhor, aceite o sacrifício de louvor que agora lhe ofereço com os meus lábios. Aí ela passa a, adorar, a aceitar adorar, né, a Cristo. A paz esteja contigo, ele falou para ela, levante-se. Mas ela, ainda de rosto no chão, falou, justo é o Senhor quando entro contigo num pleito, quer dizer, numa conversa, num diálogo, ou numa discussão. Uma discussão no sentido de querer saber por quê. Contudo, falarei contigo dos teus juízos. Por que o Senhor mantém um cão tão cruel no quintal, diante do qual as mulheres e as crianças, como nós, quase fogem correndo da porta, de tal medo? Isso está em Jeremias 12, 1, 2. Ele então respondeu, esse cão não é meu, ele fica aqui perto, nas trevas do outro homem. E só os meus peregrinos ouvem os seus latidos. Só os meus peregrinos ouvem os seus latidos. Não é forte é isso? Já forte. assustou muitos peregrinos sinceros. Assustou só, tá, gente? Fazendo-lhes até bem pela força do seu ladrar. Na verdade, não sou dono dele, né? Não, na verdade, não sou seu dono. O tenho como demonstração da boa vontade para comigo ou os meus, mas sim com o intento de evitar que os peregrinos se aproximem de mim. Então, esse cão, na verdade, ele late, né, para poder, e ele demonstra força para que os peregrinos não cheguem até os portões lá do porteiro, batam na porta e entrem, né? E E aí geralmente, você Magno, vê o cão como? e geralmente é assim, né? Quando a pessoa tá para iniciar a sua caminhada, você vê que elas estavam na porta ainda, elas não tinham entrado pela porta estreita, né? E elas ouviram o cão latir e quase desistiram realmente. E não é diferente, né, na nossa vida, né? Na vida de caminhada cristã. A pessoa tá ali, o Espírito Santo já está trabalhando na vida, a pessoa já está se sentindo quebrantada, e ela já está perto de se entregar realmente ao Senhor. E aí o nosso adversário, ele levanta coisas, né, latidos furiosos, para tentar fazer com que a pessoa tenha medo e desista. Não, não, isso aí não é para mim, não dá certo, eu não vou conseguir, não é bem essa porta. Mas a questão é a perseverança, né? Elas conseguiram entrar porque elas perseveraram. E todos que perseveram conseguem entrar, né, pela porta. E ele fala mais ainda, esse cão escapa e apavora aqueles que eu amo, mas tem aceitado tudo com paciência. Olha só, que é o tempo de Deus que ele está com paciência, ele está deixando, né? Ofereço imediatamente aos meus peregrinos auxílio oportuno, para que o cão não lhe faça o que a sua natureza má gostaria, né? Aí ele fala, os mendigos que vão de porta em porta também estão sujeitos ao uivos e latidos. Continuou. Ou correm o risco de levar mordidas de um cão, mas nem por isso preferem perder as suas esmolas. Forte, É, né, meu? né? Né? Aí eu lembro daquela mulher, né? Aquela mulher síria fenícia, que Jesus está ali na mesa e ela começa a clamar pela filha e Jesus começa a provar a fé daquela mulher. Aí ela persevera, né? Ela disse, não, meu senhor, até do pão do resto dos meus senhores, os cachorros não comem.
E depois Jesus diz, mulher, nunca vi tanta fé, né? O coração daquela mulher. E o que eu acho interessante, Magna, é que a maioria das pessoas que Jesus se bateu e que demonstraram mais fé, como foi o caso dessa mulher Ciro Fenícia, ela não era uma pessoa, ela não tinha um conhecimento da verdade, ela não conhecia a Torá na época, não conhecia a lei de Moisés. Ela era uma mulher, ela somente ouviu falar que Jesus estava ali e ela creu. A mesma coisa Exatamente. foi o centurião. Ele não. O centurião romano, ele não tinha conhecimento da palavra, não sabia. Já os judeus não, muitos, Jesus veio para os judeus e eles, na verdade, o rejeitaram, né? Muitos rejeitaram Exatamente. o Senhor. E aquela mulher demonstrou tamanha fé que. E toda vez que eu leio a história dessa mulher, eu falo, meu Deus, que perseverança. Porque Jesus, tipo assim, ela poderia se sentir humilhada, poderia se sentir, mas ela sabia que aquele homem que estava ali diante dela tinha todo o poder, né? Tinha todo o Só poder. E é ele, só assim, ele podia mudar a situação da história de vida dela e da filha. Então é tremendo. ela não olhou as palavras, ela simplesmente e ela se prostrou e adorou, né? Tremenda, é Exatamente. forte É, demais. se a gente pensar no mendigo que fica na rua, ele realmente fica de esmola em esmola, né? É, Ele fica ali pedindo esmola. Então, assim, ele não quer mudança de vida. Ele vai ser mordido pelo cachorro, ele vai ser pisoteado, batido, envergonhado, mas ele não quer mudar aquilo porque ele prefere ficar de esmola, é né? verdade. Aí, isso é um mendigo, mas tem muitos mendigos também que trabalham, que estão dentro da igreja, que vivem uma vida de luxúria, mas é os mendigos, né? É, Mendigos porque vivem com a sobra dos outros, né? Vivem na aba dos outros. Então é complicado. É diferente de viver por fé. É é, diferente de viver por fé. Aí passando um pouco mais adiante, elas resolvem então continuar o caminho delas. Elas agradecem, né, o porteiro, mas elas não se atentaram, que é o que acontece com a gente, né? A criar dependência em Deus ainda. Elas aceitaram tudo lá, o acolhimento do porteiro, estavam gratas, entenderam a questão do cão, e a gente tem que entender também, porque o cão ele vai vir para cima da gente, às vezes é o medo, a o medo. preocupação. O cão pode ser medo, preocupação, trauma, bloqueio, pânico, depressão, ansiedade, são os cães da vida aí, É, entendeu? ele vem em várias formas, né? Várias formas. Mas aí elas começam, então, a seguir a jornada dela, que é rumo, né, aonde o cristão está, que é a salvação eterna, quer dizer, a caminhada dela. Aí vem as dificuldades. Só que no meio desse caminho, dessa jornada, elas são surpreendidas numa trilha com dois homens, né? Dois homens. Dois homens, e eles param na frente delas, e eu lembro que um fala que não, eles mesmos falam, né? Venham, ficam com a gente que nós vamos fazer vocês felizes, É, né? Aí elas vamos lhe dar cobrem o corpo, bens, vamos né? te dar Elas bem. é, Aí, e esses dois homens saíram da onde o pão fica, que era o outro palácio, né? Do lado de onde é, o porteiro tinha. Aí, esses dois tentam, então, por força, né? Querer agarrá-las, é, elas colocam o véu, persuadi-las, né? eles Tentaram segurar elas, né? Forçar segurar. elas. E aí a Cristiana pega, entra numa briga de tapa mesmo, de empurrar, a misericórdia também na medida da força dela. E aí elas começam a gritar. E eu lembrei da passagem da misericórdia, quando ela começa a gritar e bater no portão, né? É, Então, elas começam a gritar, aí os vizinhos da redondeza vêm, todo mundo começa a vir, e até que sai o senhor auxiliador, isso. auxiliador. É o senhor auxiliador. E o senhor chega, eles nem deixam o seu auxiliador chegar, eles rapam fora, eles saem correndo, né? Esse auxiliador, ao meu entender, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, é. Interessante, Magna, que elas depois Cristiano observa que ela poderia ter pedido, antes de sair, ela poderia ter pedido ao Senhor esse auxílio, né?
porque ela lá na frente ela fala com a misericórdia que ela teve um sonho com dois homens. Ou seja, Deus sempre nos revela, Deus sempre mostra Antes. além as coisas que vai nos acontecer. Ele não nos deixa enganado. Tudo Deus revela. Tudo, Isso é tudo, tudo, importante que você está falando, muito importante. tudo, Deus, tudo ele precede as coisas antes pra gente. precede. Várias vezes, assim, eu tenho vários testemunhos, assim, sempre que eu sonho alguma coisa, eu, eu posso entender que é Deus, ou Deus me alertando para algo que está para acontecer, ou fazendo com que aí eu preciso do discernimento do Espírito Santo para saber se é para eu orar para repreender o mal ou se é para eu ficar vigilante para que realmente vai acontecer, mas eu vigilante eu não vou cair na cilada, né? Então, sempre o inimigo quando ele faz as astutas ciladas dele, o nosso Deus ele pega e mostra o que vem na frente, né? Ele Bem vai na além. frente. Ele diz que nada acontece sem que ele não revele aos seus profetas, né? A nós, né? Que somos chamados para intimidade com o Senhor. Amém. Vou ler aqui essa parte que você está falando. Elas agradecendo ao seu auxiliador, né? Somos muito gratas ao seu príncipe. Tomamos um grande susto também. Lhe agradecemos por ter vindo ao nosso auxílio, pois senão não teríamos resistido. Aí o auxiliador falou para elas: fiquei muito surpreso que, estando vocês lá embaixo na porta e sendo duas mulheres frágeis, não tenham pedido ao Senhor alguém que lhes acompanhar. Tá vendo? Elas estiveram na presença com lá, né, com o porteiro, e ele ficou surpreso. Por que vocês não pediram alguém que lhe acompanhasse agora, nessa trajetória? Aí ele fala que alguém que acompanhasse teriam certamente evitado esses problemas e perigos, pois ele lhe concederia um guia. Olha, gente, que tremendo isso. É revelador, né? É, E a gente só tremenda a quebra a questão. cara. Só quebra a cara. É. Aí a Muitas Cristina vezes a falou, gente quer fazer. Muitas vezes a gente quer fazer as coisas, né, Magni? Não pede auxílio do Senhor, sabedoria. Não sabedoria. pede, não pede a sabedoria. É interessante que o Senhor diz que a sabedoria ele dá de graça, ele dá a quem pede, né? A quem clama por sabedoria. Por isso a importância de nós pedirmos a Deus sempre a sabedoria. Salomão, ele foi um homem assim, o homem mais sábio, né? Deus, ele poderia ter pedido riquezas, poder, mas ele pediu a Deus sabedoria naquele momento. Naquele momento. E Eu se nós acho que... pedirmos sabedoria, nós conseguiremos vencer, né, as dificuldades diante Amém. de várias situações. Com sabedoria a gente vence. Deus nos dá estratégias, né? Oi, Leonice. Aí a Cristiana responde assim: ai de nós, ficamos tão felizes pela bênção de ter entrado que esquecemos os perigos que enfrentaríamos adiante. Olha só. E aí o auxiliador responde: nem sempre é necessário conceder coisas que não são pedidas, para que não acabem desprezadas. Ou seja, se Deus começar a dar tudo para a gente sem a gente pedir, a gente vai fazer por onde não. A gente não vai dar atenção, entendeu? Porque não tem... eu não precisei conquistar aquilo. Então, assim, se vem tudo para mim de graça assim que eu falo, eu não tenho que fazer um esforço, eu não tenho que buscar aquilo, né? Então, com certeza a gente vai voltar na velha a ação humana da gente, né? A condição humana, né? De só querer e nada dar, né? Aí ela falou assim: mas ao sentir falta de algo, aquele que sente passa a dar-lhe o valor devido. Então, assim, a gente começou a sentir falta de algo, ou a gente tem falta de algo, a gente começa a dar valor. Se o meu Senhor lhe Verdade. tivesse concedido um guia, certamente não teriam lamentado esse descuido. E não tê-lo pedido, como agora tem a oportunidade de fazer, assim todas as coisas trabalham para o bem e tende a deixar vocês mais atentas. Todas as coisas cooperam. Olha, parece que o áudio tá... Deixa eu ver. Tá tranquilo aqui para mim. Tá escutando aí, Leonice? Será que é só comigo o quê, Leonice? Ela tá dizendo que não tá escutando. Eu tô ouvindo normal.
Tá me escutando, Magna? Tô, normal. Ah, eu também tô me escutando, normal. Acho que é com põe, ela. põe o fone aí, aumenta o seu áudio. Tá ouvindo? Depois você Agora fala, ficou Leonis, baixo. tá ouvindo? Responde aí se você tá ouvindo. Então, olha só. Se nem sempre é necessário Deus conceder as coisas que não são pedidas, né? Para que não acabem desprezadas. E tudo que acontece com a gente é para o nosso bem. Mas se a gente pede o nosso guia, nosso Espírito Santo, ele vai sempre nos avisar. Isso é bom, isso não é, isso procede, continue, pare, mas tem que estar ali ligada para o Espírito Santo. Aí ela falou assim, aí a Cristiana me dá uma assim, ótima aqui, né? Ela acha que ela tem que se arrepender de novo e ir lá falar com o porteiro. Eu fico pensando nessas pessoas que estão religiosas, que elas ficam se culpando. O tempo todo elas têm que estar se arrependendo, elas têm que batizar de novo, né? Não, se você tem o Espírito Santo, aí o auxiliador fala, eu mesmo levarei até a ele a confissão de sua insensatez. Não precisa voltar, pois em todos os lugares por que passarem, não terão falta de nada. Em cada hospedagem que o meu Senhor preparou para acomodar os peregrinos, há suficiente para protegê-los. Maravilhoso, né? Tremendo. É interessante, Magna, que eu vendo a questão da peregrinação, né, delas, nós vemos logo as dificuldades, né, chegando. E ontem eu estava assistindo uma live daquela pastora Zenete, lá, a intercessora lá do Diante do Trono, e ela estava dizendo que hoje, infelizmente, é pregado um evangelho muito romântico. Um evangelho, porque tudo é bom, vamos aqui adorar. A pessoa chega na igreja ali, adora, e não sabe que lá fora tem uma guerra. E que é necessário nós nos prepararmos para estar prontos para essa guerra, né? Realmente, nesses tempos que nós estamos vivendo, eu creio que estamos em tempo de guerra. E o Espírito Santo, Magna, tem, assim, me falado muito ao meu coração que é um tempo de posicionamento espiritual de todos os cristãos. E eu tenho visto, assim, Deus usar vários pastores também nesse mesmo propósito. Cada um falando uma coisa, mas na mesma direção, que é tempo de realmente nos posicionarmos em fé, nos posicionarmos em amor e nos posicionarmos espiritualmente, porque as hostes espirituais da maldade a cada dia aumenta. E se nós não estivermos firmados em Cristo, nós não suportaremos. Será que nós vamos suportar o princípio das dores? Como essas dores? Não são dores. A mulher, para ter a criança, ela tem dores de parto, né? E é assim, será assim perto da volta de Jesus. O mundo sofrerá dores de parto. E dores de parto são dores fortes. E quem não estiver preparado nesse momento, como a Cristiana estava, na verdade, ela se desfocou um pouco e não pediu auxílio, ela não olhou essa situação, acontece muitas vezes conosco. Então, esse é um tempo, esse tempo, amados, que estamos em casa, esse tempo é tempo da gente... É tempo da gente estar em consagração, é tempo da gente estar em família, reunidos realmente, orando. E lá para cima acertando, né? Acertando as arestas, já dentro do lar, né? É verdade. Hoje até, só te interrompendo, tive uma reuniãozinha aí com a Leonice, a gente estava dando uma atividade junto, e a gente colocou 3 situações que a gente precisa melhorar, né? E às vezes a pessoa acha que tem que melhorar a vida só financeira. Não, ela tem que ser por inteiro. E às vezes é melhorar os seus comportamentos, seus hábitos, seu jeito de ser. Né? Não dá para ser Gabriela o resto da vida. É verdade.
E então, Mag, nesse tempo de posicionamento, é um tempo de mudança, de quebrantamento, de oração, da gente parar mesmo em casa para estarmos cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor, ensinando os nossos filhos. Eu vejo, Magna, muitas vezes, nós como cristãos colocamos muitas vezes a responsabilidade espiritual dos nossos filhos, e eu, como pastor, eu vejo muito isso. As pessoas colocam a responsabilidade espiritual dos filhos na igreja. Acha que somente levando a criança à igreja, ela já está espiritual, ela já está, e não é assim. Requer você sentar. Ontem, aqui em casa, nós sentamos, nós todos os dias temos feito culto doméstico, orado e tal, e Deus tem... Interessante que ontem Deus usou a pequena como uma palavra tremenda, e hoje e ontem nós sentamos explicando aos nossos filhos sobre o Apocalipse, e podemos ver que mesmo às vezes eles vendo a gente pregar, a gente mostrar, há algumas dúvidas que no dia a dia talvez não é perguntado, e se a gente não parar para mostrar isso aos nossos filhos, eles poderão perecer se eles não se ficarem firmados em Cristo. Então, eles têm dúvidas e às vezes não perguntam. E se a gente não incentivar isso, procurar saber o comportamento deles, nós não saberemos. Eu me surpreendi que eu achava que meus filhos sabiam um pouco, alguma coisa assim relacionado, e eu pude ver que eles têm muitas dúvidas, muitas. E é necessário nós, como família, estar sentado para tirar essas dúvidas das crianças, dos adolescentes, dos jovens. Tanto que a Cristiane, ela carregou os filhos dela, né? Tanto na fase ruim dela, que ela ainda não estava curada, né? Não estava tratada. Ela estava levando os filhos também para o cativeiro, para a ruína. Mas depois que ela entende, ela também passa a mudar o comportamento dela e carrega os filhos dela. Então, ela está sendo o exemplo maior dos filhos dela, né? Não é o pastor, não é a igreja, não é a escola, é ela, né? É a mãe, a importância da mãe como auxiliadora ali, como ajudadora, como intercessora, como exemplo, né? Na verdade, os filhos olham a mãe como exemplo. E interessante, Magna, lá para cima, não sei se você viu, logo quando eles saem da presença do Senhor, que vão, as crianças veem veem o lugar onde está o cão e tem umas árvores com uns frutos muito bonitos. E elas Só comem. que e as crianças vão lá, pegam e comem os frutos. Só que aqueles frutos não eram para ser comidos, que poderiam trazer lá na frente. Eu não sei se vai acontecer alguma coisa com esses meninos, porque comeram esse fruto errado. Então, mas teve a mãe ali na hora para... Não, isso não pode. A mãe chegou na hora e a importância de nós guiarmos os nossos filhos na presença do Senhor. Agora, se ela achasse que não fosse nada, ela podia falar, só uma frutinha, vamos comer, a gente tá com fome. Entendeu? Não tem problema, não. E outra coisa, aí mostra também a responsabilidade da gente como mãe de estar exortando em amor, ensinando, mostrando o que é certo, mostrando o que é errado. Porque se a gente, infelizmente hoje, e aí eu vou de encontrar um pouco a psicologia atual, a psicologia acha que tem que deixar a criança, não, porque você vai frustrar